Silvio. Tem só um pequeno aviso. As pessoas que estão do meio para trás do auditório farão prova no final da palestra. Ok? E a prova é difícil. Então, nós estamos aproveitando também para informar que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela a nossa web Nave Rádio e está sendo transmitido também pelo canal Nave Inca do YouTube. Isso diz que vocês que conseguiram estar aqui e aqueles que não conseguiram estar aqui poderão assistir ao vivo e poderão assistir em outro momento, com mais tranquilidade, eventualmente estar em horário de trabalho, por fora. Web Rádio Portal da Luz de Dourados, de Mato Grosso do Sul, Doutrina Web Rádio do Rio de Janeiro, Web Rádio São Francisco de Tobias Barreto, no Sergipe, Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Web Rádio Vivência Espírita de São Paulo e Web Rádio Discípulos de Guaíba, do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que estão vendo aqui, que nós estamos vendo aqui, são representantes físicas dessa multidão que está nos assistindo pelo país afora. E temos também, há algum tempo, já uns 2 meses, uma retransmissão 24 horas da programação da Web Rádio Nave em Paris. Tem alguém transmitindo a gente lá 24 horas por dia. Ou seja, a gente está conseguindo atingir um número grande de pessoas. Dentro dessa nossa programação, nós vamos ter a palestra do Dr. Paulo Frutuoso, vamos ter um intervalo, mas a abertura vai ser com um pouquinho de música, porque dizem os messiânicos que a música eleva o espírito. Então, para que a gente comece a ficar com o espírito aberto e possa estar com a alma preparada para receber os ensinamentos que o Dr. Paulo vai nos passar, é bom que a gente tenha esse espírito aberto. E para nos ajudar a abrir o espírito, Paulo Rocha vai nos brindar com algumas músicas. O coração deve estar acelerado, mas a gente vê o seguinte, estando sentado e observando a apresentação dele, que eu conversando ainda há pouco, ele dizia, eu tenho uma apresentação para meia hora, 40 minutos. E se a apresentação toda foi feita nesse estilo, foi muito trabalho de preparação, muito carinho dedicado, muita atenção a cada um de nós que estamos aqui presentes e a todos os que estão nos assistindo, porque a Web Rádio Nave está transmitindo ao vivo, com som e imagem, e a PUL Brasil também, que está nos retransmitindo pelo som. Então, Paulo, cadê você? Cara, sensacional, muitíssimo obrigado. Prova de amor maior não há. Tá bom? Eu sei. Obrigadão. Bom, nesse momento a gente vai chamar o Dr. Paulo Frutuoso, que é o nosso conferencista de hoje. Ele vai falar sobre a face oculta da medicina. E eu acho que o Dr. Paulo, dentro do meio espírita e fora do meio espírita, ele não há necessidade de grandes apresentações por ser uma pessoa, um escritor, palestrante, amplamente conhecido e reconhecido Brasil afora e até fora do país. Agradeço imensamente a sua disposição de estar conosco. Por favor, tome. Prefere aqui ou lá? Prefere aqui ou lá? Senhores, nossa boa tarde. E
Nosso agradecimento pelo honroso convite de nós estarmos aqui nessa casa tão respeitada, não somente no país, mas também no exterior, para apresentar algumas das nossas experiências adquiridas ao longo da nossa trajetória como médico, como cirurgião. O título da apresentação que me solicitaram hoje está aí estampado na nossa tela. Eu prefiro ficar aqui porque eu vou tocando no computador para ele à frente. Muito obrigado. Perdão? Tudo bem? Há a possibilidade de nós apagarmos a luz aqui no palco, porque as imagens ficariam mais nítidas. Perfeito. O palco, aí. Bem, aqui está o líder do grupo ao qual pertenço, Frei Luís, um frade franciscano de origem alemã, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicou na serra do nosso estado, mais precisamente na cidade de Petrópolis, aonde acabou sendo considerado quase um santo, tamanho eram os prodígios que através dele ocorriam. E esses prodígios, evidentemente, estavam relacionados a uma coisa chamada mediunidade, que ele também possuía. Era um médium. E o Frei Luís é o nome que é dado ao nosso grupo, o Lar de Frei Luís, 116 mil metros quadrados, localizados lá na localidade de Jacarepaguá, no meio de uma floresta. E aqui começa o grande ensinamento. O Lar de Frei Luís hoje me parece que é o maior centro espírita do estado do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do estado do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. E essa entidade católica, que é Frei Luís, ele é assessorado por outras duas entidades católicas, o Frei Leonardo e o Padre Isabel, onde deduz-se facilmente, que nós é que nos dividimos em católicos, em protestantes, em hindus, em maometanos, em judeus, em ateus, porque por tal Deus, que eu não sei o que é, por enquanto só sei que ele existe, não existem essas tais divisões. Nós somos um único rebanho, comandados por um único pastor, no nosso caso, Cristo planetário da Terra, o tal Jesus, um espírito, até onde eu entendo, criado simples e ignorante como nós, mas que adquiriu tamanha evolução na moralidade, no amor e também na ciência e na tecnologia, que lhe foi dado pelo tal Deus a responsabilidade do governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. No caso da Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, é claro que eu me preocupo quando eu vejo as mídias falarem sobre o aquecimento global, o desaparecimento das geleiras, a extinção das espécies. Claro, quem é que não vai se preocupar? Mas, nesses momentos, eu deposito a confiança nesse tal Cristo planetário. Se ele comanda um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele vai deixar a vida desaparecer em algumas décadas? Então, é nele que eu deposito a minha confiança. E tenho absoluta certeza e convicção, inabaláveis, os senhores entenderão por quê mais à frente, de que todas as nossas soluções virão através dele. Como? Encaminhando mensageiros devidamente preparados para que tragam as soluções para os nossos problemas. Eu não tenho solução para os nossos problemas políticos, sociais, econômicos, artísticos, científicos. Então, o que aconteceu? O que vai acontecer? O que sempre aconteceu em toda a história da humanidade. Chegamos ao momento, por exemplo, que adquirimos o merecimento de recebermos as informações dos antibióticos. O que ele fez? Encaminha um espírito, por ele preparado, Fleming, e que por acaso, entre aspas, o acaso não existe, abre as portas para a descoberta da penicilina.
A mesma coisa aconteceu com as vacinas através de Pasteur. O Pasteur foi taxado de maluco, é louco. Esse indivíduo é louco. Ele está querendo proteger seres humanos e animais, injetando em seres humanos e animais os mesmos micro-organismos que causam as doenças que ele quer proteger. Ele é maluco. E quase foi preso. E só não foi porque, embora colocado em retiro, proibido pelo governo francês de continuar suas experiências, houve uma epidemia no gado, que começou a exterminar quase todo o gado na França, com extinção quase da produção de leite. Isso também estava acontecendo na Rússia, com exceção do local onde vivia Pasteur. E os russos perceberam que isso estava acontecendo, mandaram uma comissão até lá e verificaram que ele estava desenvolvendo um procedimento que vacinava o gado. Levaram para a Rússia, resolveram o problema lá, e aí, finalmente, o governo francês teve que se curvar diante do trabalho daquele grande pioneiro encaminhado pelo nosso Cristo planetário Jesus. Isso aconteceu em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade, e eu tento colocar isso num dos meus livros chamado Alienígenas ou Médiuns. Esse homem era um psiquiatra, Jorge Andréa. Morreu há pouco tempo, com a idade de 100 anos. Essa frase dele me acompanha para sempre. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em uma nova estrada tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Qual é a sociedade onde eu milito? A sociedade médica. E já na saída dos bancos da universidade, começaram a ser colocados na minha frente determinados fenômenos que eu tinha que tomar uma decisão muito séria. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo. Ou então eu me viro para a direita e resolvo pesquisar cientificamente o que é que eu estou vendo. A minha decisão foi me voltar para a direita e eu nunca mais parei de pesquisar. E fiquei tão assim esmagado por todas aquelas evidências que estavam sendo colocadas na minha frente, que num determinado momento eu achei que eu tinha que informar a classe médica a qual pertenço o que eu estava vendo, o que eu estava descobrindo. Por exemplo, que nenhum médico está sozinho. Nem os que não acreditam nisso. Porque enquanto eu estou cuidando do corpo material, temporário, físico, existem outros colegas comigo cuidando do mais importante, o componente energético, vital, espiritual e mortal. Eu não sei cuidar dele. Então eu tenho que ter alguém comigo me ajudando. Outra coisa, a quantidade de detalhes que eu tenho que manipular na minha mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas são tantos que eu tenho que ter alguém me buzinando de vez em quando. Os colegas percebem isso, mas não têm coragem de dizer. Eu compreendo, eu também cheguei a esse ponto. Mas as evidências foram tamanhas que chegou um momento que eu achei que não dava mais para segurar. Essa é uma das minhas evidências, desde o início. Todo mundo conhece essa figura. Nós participamos de uma mesa redonda no Centro de Tecnologia do Fundão, um dos mais assim, respeitados centros de tecnologia e ciência do país, em que foi montada uma mesa em que seria discutido o fenômeno vida. E chamaram vários cientistas para discutir o fenômeno vida. Um falaria sobre a origem, outro sobre a evolução, outro sobre a finitude. E, para minha surpresa, eu fui convidado para participar na mesa e falar sobre a continuidade da vida. E será que a ciência já está acreditando que a vida continua após a morte física? E tinha um físico sentado nessa mesa que ele falou o seguinte, olha, se nós pegássemos o núcleo do átomo e colocássemos do tamanho de uma ervilha, e colocássemos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron ia girar por fora do estádio. E aí completou, eu, assim, estarrecido com o que ele estava nos dizendo, nós somos constituídos por espaços vazios. Algumas das comparações comparam as órbitas dos elétrons em torno do núcleo atômico, evidentemente guardadas as suas proporções, com a distância entre a Terra e o Sol. Se nós somos espaços vazios, quer dizer, todos os 7 octilhões de átomos que compõem o meu corpo forem exprimidos, eliminados esse espaço vazio, vai sobrar um resíduo na palma da minha mão. Se eu sou espaço vazio, onde é que estão os meus sentimentos? Onde é que está a ternura? Onde é que está a saudade? Onde é que está o amor? Onde é que está a consciência? Onde é que está o pensamento? Nos neurônios? Nas secreções?
também são constituídos por espaços vazios. Então, naturalmente, a ciência está sendo empurrada na direção de alguma coisa além da matéria. E nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria, porque nós estamos aqui hoje. Por isso estamos aqui hoje. Outra coisa muito interessante são as chamadas complexidades irredutíveis, que permeiam e que baseiam tudo o que acontece na natureza. E não é só na natureza, não. E eu sempre, para ficar bem claro que seja uma complexidade irredutível, trago esse desenho de um cartunista genial americano chamado Rube Goldberg, a coqueluche da juventude na década de 20, 30, nos Estados Unidos. A genialidade dele, por exemplo, ele queria criticar os impostos americanos que eram extremamente caros. O que ele faz? Pega uma trombeta e vai para o meio da rua? Para a praça? Não. Ele coloca um contribuinte sentando em cima de uma poltrona, de uma almofada de ar, sem tampa, que quando ele senta há um jato de ar na direção de uma bola de gás, que se aproxima de uma vela, evidentemente a bola vai explodir, vai espantar um cachorro que está amarrado numa balança, onde tem uma bola de bilhar que cai em cima de outra gangorra, que lança os impostos americanos no alto, eles se chocam com o chuveiro, na haste oposta onde tem um regador que despeja água em cima de uma planta, e evidentemente essa planta vai crescer, só que nenhuma das folhas dessa planta está armada uma mão mecânica, e quando a planta cresce, ela puxa a carteira do contribuinte do bolso. Por que isso é chamado complexidade irredutível? Porque eu não posso tocar em nenhum detalhe desse desenho. Se eu tocar em qualquer detalhe desse desenho, o objetivo não vai ser alcançado. Eu não posso botar uma rolha nessa almofada, a bola tem que estar cheia, não pode estar vazia, a vela tem que estar acesa, não pode estar apagada, o cachorro tem que estar bem amarrado, nenhuma outra folha dessa planta se prestaria à montagem da mão mecânica. Então, eu não posso reduzir nada. Aí está uma complexidade irredutível. Mas, porém, todavia, contudo, tudo que está acontecendo nesse momento em nós, na natureza, no universo ou no multiverso, tem como base complexidades irredutíveis. Por que é que os senhores estão me vendo? Porque os fótons da luz estão refletindo no meu corpo e estão indo na direção das suas retinas. Quando as suas retinas é alcançada por esses fótons, é desencadeada uma cadeia de reações químicas que levam à formação da imagem no cérebro. A primeira reação química dura 1 picosegundo. Sabe o que é 1 picosegundo? 1 segundo divididos em 1 trilhão de partes. A mesma coisa com a audição, a mesma coisa com o ato, a mesma coisa com o tato, a mesma coisa com o olfato, a mesma coisa com o paladar, a mesma coisa com a embriogênese, com a deglutição, com a resposta anafilática, com a formação do coágulo. Tudo são complexidades irredutíveis. Qual é a diferença entre essas complexidades irredutíveis que comandam toda a natureza, que comandam todo o multiverso? Multiverso, estou sendo bem claro, os físicos já sabem que não existe um único universo, existem múltiplos que se interpenetram pelos outros. Como é que eu vou entender esse Deus que constrói um negócio desse? Dá para entender? Não, por enquanto só sei que ele existe. Qual é a diferença entre as complexidades irredutíveis que eu mostrei no desenho e tudo que está acontecendo conosco? Eu mostrei no desenho do Rube Goldberg 8, 9, 10 etapas, enquanto que todas as complexidades irredutíveis que estão na natureza são formadas por milhares e milhares de etapas das quais eu não posso tocar em um átomo, em uma partícula subatômica, que caso eu faça isso, os objetivos não serão alcançados. Eu tenho a genialidade do Rube Goldberg por trás do desenho. Quem estaria por trás de todas as outras complexidades irredutíveis? O acaso? Toda vez que eu coloco essa formação diante de alguma plateia, essa pergunta é fatal. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Quantos pacientes eu vi graves, desde o momento que eu cheguei na porta desse hospital até o 8º andar? Eu trabalho no Hospital Pedro Ernesto, sou cirurgião geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto, dou aula em 2 faculdades. Não é muito diferente lá. Para todo lado que você se volta, você vê sofrimento. E não é só dentro do hospital, não. Você anda pela rua, você vê sofrimento. Crianças abandonadas, animais abandonados, pobreza à torto à direita, população de rua. Quer dizer, esse é o planeta que nós vivemos? É isso aí que foi Deus que construiu? Bem, em relação a essas complexidades irredutíveis, se existe esse tal planejamento inteligente, por que nós adoecemos? Isso me conduziu a uma encruzilhada.
Eu estou aqui. Eu sou isso aqui. E essa encruzilhada está sendo formada pelas ciências e pelas religiões. Religiões estão me levando até a morte. Não roubem, não matem, não prestem falso testemunho e conseguiram, de alguma forma, me convencer que, após o fenômeno natural da morte, eu continuarei, de alguma forma, vivo. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ser? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. Quem é que vai me sustentar? Onde é que eu vou morar? Vou poder estudar? Trabalhar? Crianças continuam crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Eu não sei nada. Então, uma das hastes dessa encruzilhada está sendo formada pelas religiões. Me levar até a morte. Além disso, nada. Aí você se volta para a ciência. Não é muito diferente. Nós estamos no hospital, um dos mais importantes hospitais do país, um dos mais famosos e respeitados do mundo, em que são tratados pacientes com câncer. O câncer acomete 50% da humanidade. Hein? O que a ciência está dizendo? Que o canceroso é um azarado. Que dentro do grupo das, talvez, 10 trilhões de células que nós possuímos, ele teve o azar que, em uma, sofreu um conjunto de mutações que levaram à sua transformação maligna. Então, eu estou nessa encruzilhada. Como é que eu vou sair dessa encruzilhada? Só tem uma saída. Alguém vai ter que voltar do outro lado do fenômeno morte e me contar o que está acontecendo. Alguém vai ter que me explicar, porque por aqui eu não consegui resposta. E se alguém realmente voltasse do túmulo com as revelações que eu quero? Isso já aconteceu? Isso já aconteceu? Sim. Mas não é fácil acreditar, não. Pegaram o nosso amigo aí, chicotearam quase até a morte. Aí, não satisfeitos, enterraram-lhe uma coroa de espinhos na fronte. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. E, segundo as informações evangélicas, ele foi atravessado com a lança e saiu água, depois saiu sangue. Os patologistas estudaram, provavelmente estava num choque cardiogênico grave, então os elementos figurados do sangue caíram e ficou em cima o plasma. Quando a lança de Longinos atravessou o seu pericárdio, o que saiu primeiro foi o plasma e depois o sangue que estava mais abaixo. Então, a ciência vai tentando explicar, estudar. Mas, ainda não satisfeitos, colocam o seu corpo estraçalhado dentro de uma gruta no calor do deserto e ele aparece com o seu corpo todo reconstruído 3 dias depois? Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? O que acontecia comigo é que eu ia a um templo porque tinha que cumprir algum encontro social, algum casamento, algum batizado, alguma cerimônia fúnebre, mas eu vou como se eu fosse um encontro social. Não dá para acreditar numa história dessa. Bom, a não ser que seja colocado na sua frente um plano B. Plano B. Um teletransporte com a materialização de um ser que tenha ocupado durante alguns anos um corpo semelhante ao meu, um veículo físico que eu preciso para interagir com esse universo, passou pelo fenômeno da morte, o veículo físico ficou aqui, se decompôs em moléculas e átomos que passaram a ser utilizadas em outros corpos orgânicos e orgânicos, mas aquela individualidade permaneceu viva em um universo paralelo a esse, e sob condições especialíssimas, raríssimas, e com manipulação de quantidades assustadoras de energia, ele pode, durante alguns momentos, reconstruir um corpo semelhante ao que ele tinha e se materializar no meu universo novamente? Foi isso que foi colocado na minha frente. É possível. Se eu tivesse uma tela maior, eu preencheria essa tela com um número maior ainda de grandes nomes da ciência. Então, aqui são os que eu estou colocando, alguns. Vou pegar um ou outro aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. César Lombroso, pai da medicina judicial, medicina forense.
Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Coloco aqui o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, profundo estudioso dos fenômenos chamados mediúnicos. Profundo estudioso dos fenômenos chamados mediúnicos. Só tem fera. Dessa fera, eu pego 3. Alex Carrel, Prêmio Nobel em Medicina, porque foi ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. Charles Richer, Prêmio Nobel em Medicina, porque foi ele que descobriu a resposta anafilática. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, dos elementos tálion, do estado radiante da matéria, e vai por aí afora. O que tem esses grandes cientistas da história da humanidade em comum? Por que eu os reuni aqui? Porque esses indivíduos estudaram determinados indivíduos chamados médiums, se preferirem sensitivos, ditos de efeitos físicos. Homens ou mulheres que entram em transe, desmaiam com facilidade. E quando estão nesse estado sonambúlico, mediúnico, em profundo sono, provavelmente pela liberação de grande quantidade do hormônio melatonina, pela glândula pineal, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, ouvido, nariz, boca, uma substância energética de altíssima potencialidade que foi batizada por Charles Richer como ectoplasma. Eu vou morrer. Se preferirem desencarnar, o meu espírito passará para um universo paralelo a esse. A minha individualidade continuará. Se eu tiver um médium de efeitos físicos, repito, raríssimos em toda a história da humanidade, numa reunião como essa, eu posso fazer com que as moléculas desse fluido ectoplasmático, energético, revistam o meu corpo espiritual, se preferirem o seu envoltório perispíritico, ou, como a ciência está denominando, campo morfogenético, e todos os que estão aqui me veriam, embora eu tivesse morrido. Eu estou materializado e teletransportado diante dos senhores. Que fique bem claro, se tivesse um espírito materializado aqui, todos que estão aqui o veriam. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone, todos ouviriam. Se ele andasse pelas fileiras exalando algum odor, todos perceberiam. Ele está materializado durante alguns momentos no nosso universo. Uma série de condições especialíssimas é obrigatório. Exemplo, ausência de luz, tanto luz natural quanto luz artificial. Vem cá, Paulo César, se você está na escuridão completa, como é que você vê um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine onde está o médium em transe, ele sai com seu corpo luminescente, apresentando um fenômeno de bioluminescência. E essa bioluminescência ultrapassa o seu corpo e atinge também suas vestes. Guardem bem esse detalhe. As vestes da entidade e o corpo da entidade são bioluminescentes. Outra condição, eu não posso entrar numa reunião dessa em que essas energias são sensíveis até ao próprio pensamento, preocupado com as contas que eu tenho que pagar amanhã, com o aborrecimento que eu tive na minha casa ontem, no entreveiro que eu tive no meu trabalho durante a semana. É melhor não ir, porque nós estamos habitando um planeta dito pelos nossos amigos do outro lado como de provas e expiações, rodeados por bilhões de espíritos que não têm nenhum interesse que essas verdades cheguem até nós. E eles podem ser taxados de tudo: traiçoeiros, violentos, maus, maledicentes, menos de uma coisa: ignorantes. Sabem como manipular essas energias, isso tudo está descrito nos meus livros, e poderiam, caso não tivéssemos sob a proteção do tal Cristo planetário com as suas legiões de espíritos que nos protegem, o planeta Terra seria pior do que o inferno pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Outras condições: eu não posso ingerir carne nas 72 horas que antecedem tais reuniões, porque quando o animal é abatido, a sua carne fica impregnada dos fluidos nocivos e pesados do abatimento, e quando eu ingiro também esses fluidos. Se eu vou para uma reunião dessa,
70% do ectoplasma sai do médium de efeito físico, os outros 30% da natureza que rodeia o santuário onde o fenômeno acontece e a assembleia que acompanha o médium. Se eu vou tendo ingerido carne, o meu ectoplasma vai sair contaminado. Vai se misturar com o ectoplasma que sai do médium. Quando a entidade se desmaterializa e o ectoplasma retorna a ele, leva os fluidos nocivos que eu levei para a reunião. Então eu estaria cometendo uma coisa que o Rosh Hashanah chamava de crime de lesa espírito. Uma coisa que eu acho que só eu sei. Todo mundo está sabendo, porque nós estamos rodeados por multidões de testemunhas. Bem, há uma exceção desse alimento, a carne de peixe. Dr. Rocha Lima, o peixe também não sofre quando ele é abatido? Sim, mas o sofrimento dele é muito menor do que o boi, do que o porco, do que a ave, do que a vaca, do que o carneiro. Por quê? Porque eles fazem parte de um conjunto chamado cardume. E o cardume é envolto por um perispírito coletivo. Quando você tira uma unidade, o sofrimento é muito menor. Certo? E outra informação, a carne do peixe é rica em compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vemos numa reunião de materialização são luminescências, clarões dentro da cabine, esterilizando o ambiente. Por que são os ambientes esterilizados? Porque quem mais se materializam nessas reuniões são entidades médicas. E essas reuniões acontecem principalmente para que nós levemos pacientes que a nossa medicina pouco pode fazer. Principalmente cancerosos. Estou sendo bem claro. Exatamente a área onde eu atuo. Principalmente cancerosos. Agora, há um segundo motivo, menos importante. Lampejos, clarões, lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, em que os médicos serão médiums, embora já sejam sem acreditar, mas serão declarados médiuns. E não tem limite para isso, não tem limite. Eu coloco no meu 5º livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, que eles poderão até ser comparados aos chamados deuses da mitologia grega. Os senhores estão vendo aqui um espírito materializado através da mediunidade de uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. Foi presa durante a Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial foi presa. Sabe por quê? Através dela, marinheiros que tinham perecido nos navios ingleses afundados pelos nazistas estavam se materializando. E o governo britânico estava tentando esconder essas tragédias do povo tão sacrificado com os bombardeios dos navios nazistas. O que o governo inglês fez quando ouviu falar disso? Mandou um grupo de policiais invadir uma dessas reuniões e tentaram segurar ou prender a entidade que estava materializada. Simplesmente a entidade se desmaterializou na mão dos policiais e a médium despertou com um transe violento, vomitando sangue e quase desencarnou, pela violência com que o ectoplasma das entidades materializadas a ela retornou. Eu, dentro da minha, vamos dizer assim, ainda pouca experiência, sempre vi, com muita frequência, as entidades se materializarem cobertas com mantos brancos, também confeccionados com tal ectoplasma iluminescente. Eu acho que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Acho que todo mundo que aqui está conhece essa imagem. Jesus no Monte Tabor, rodeado por Moisés e por Elias. O Moisés já tinha morrido há 1.500 anos. O Elias, há 800 anos. Então aparece Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e Elias. Indago a todos que aqui estão, que me honram com a presença. Indago a todos que aqui estão e que me honram com a presença. Algum de nós, diante de uma cena dessa, conseguiria dormir? Esse que ficou acordado tentaria acordar os dois ou tentou e não conseguiu? As informações evangélicas dizem que os 3 estavam sonolentos. Eu estaria exagerando em acreditar, em pensar que nós estaríamos diante de 2 médios de efeitos físicos e, através da sua mediunidade de efeitos físicos, da sua ectoplasmia, 2 espíritos de Elias e de Moisés teriam se materializado ao lado de Jesus? Os historiadores dizem que o Monte Tabor era tão íngreme que esses discípulos que acompanharam Jesus até lá em cima chegaram tão cansados que resolveram, não conseguiram ficar acordados, foram dormir.
Tamanho foi o esforço para escalar o monte. Olha, mesmo que eu subisse a pé o Everest, eu não ia dormir diante de uma imagem dessa aí, não. Anjos com vestes resplandecentes da porta do túmulo de Jesus? Mas os espíritos eu vejo na escuridão, porque quando saem da cabine eles estão resplandecentes, inclusive suas roupas. Todo mundo vendo? Será que eu estaria exagerando em pensar na probabilidade, na hipótese de que essas mulheres tivessem se deparado com espíritos materializados à porta do túmulo de Jesus? E aí você começa a ver que podem haver explicações científicas para tudo que é pregado pelas religiões. Esse é o problema. A solução para a humanidade está na aproximação entre religiões e ciência. Eu não acredito em milagres. Acabou. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, óssea e nervosa do corpo humano. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, ele foi que ele aprendeu. Mas que aprendeu, aprendeu. Eu, como médico, também quero aprender. E vou aprender, porque eu sou imortal. O que eles estão nos dizendo, os nossos amigos do lado de lá, é que cada célula física do nosso corpo tem um componente extrafísico no perispírito. Campo morfogenético, se preferirem, é o termo que está sendo utilizado pela ciência. E se eu soubesse como recuperar, como transportar, como materializar cada célula de algum órgão defeituoso do paciente do lado de lá para cá? Agora, para isso, eu ia precisar de conhecimento científico, preciso de estudo, preciso de compreensão. No estágio em que a humanidade se encontra, isso não é possível, porque a própria ciência reconhece que só sabe o que acontece em 4% do universo. 96% do universo ela não sabe. A ciência não sabe o que é o magnetismo. Sabe de onde vem a palavra magnetismo? Magia. Então, nós temos um longo caminho pela frente. Mas eu já não tenho mais preocupação em relação a isso, pelas convicções da imortalidade que eu cheguei. Maria Madalena, não me toques, hein? Não me toques que eu não estou pronto para o Pai. Ao longo de todas essas reuniões em que materializações de espíritos médicos aconteceram, uma única vez, uma dessas entidades me autorizou a tocá-la. Segure meu braço, Paulo César, e comprima lentamente. Segurei o braço da entidade e comprimei. A impressão que eu tive é que eu estava apertando um maço de papel crepom. Quase meus dedos se uniram e soltei com medo de ferir a entidade ou prejudicar o médium. A entidade deu meia volta, entrou dentro da cabine e se desmaterializou. A ciência não vai acreditar nisso, porque teletransporte e materialização vai envolver quantidade de energias inacreditáveis. Eles só estão conseguindo teletransportar, por enquanto, fótons. Eu estou dizendo que se transportam e se materializam seres humanos, então não vai acreditar. Mas o bóson de Higgs demorou 60 anos para ser comprovado. As ondas gravitacionais de Einstein levaram 100 anos para serem comprovadas. O átomo foi previsto em 400 anos antes de Cristo e só foi comprovado em meados do século XIX. Como estará a nossa ciência daqui a 100, 200, 300, 400, 500 anos? A velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e XXI foi mais rápida do que toda a história da ciência ao longo de 500 anos. Então, eu acho que nós estamos nos aproximando dessas verdades que salvarão a humanidade. Dentro da tecnologia, por exemplo, médica, nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito. E aí eu vou matar quem, se não existe morte? Quem é o médico que vai acreditar numa história dessa? Eu tenho 10 tipos diferentes de bactérias na minha cavidade bucal. Vou cuspir na terra, vou fazer uma lama, vou aplicar na vista de um cego e ele vai voltar a enxergar. Atenção para a imagem que será mostrada agora. Cuspiu na terra. Uma dessas entidades médicas que atuam no Lar de Frei Luís, através de um médium chamado Gilberto Arruda, que no dia 15 de junho de 19 de junho de 2015 teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Geralmente esses médiuns de efeitos físicos têm morte violenta. A entidade médica está encarnada no médium. Entendam a encarnação como um estágio superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada, o médium nada percebe e depois de nada se lembra.
inclusive fala línguas desconhecidas no médium pelo fenômeno da xenoglossia. O detalhe que eu mostro nessa imagem é o seguinte: enquanto o médico espiritual encarnado no médium estava cuidando do paciente, uma espuma branca estava se desprendendo do seu nariz e da sua boca. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos atrás, o que é que eu pensaria? Eu vou precisar de energia para materializar a célula do lado de lá para cá. Então, a energia está em mim. Eu tenho em 60 gramas do meu corpo, quem está dizendo isso é a física, 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu peso 90 quilos, eu tenho 90 mil gramas. Eu tenho em mim, só nas energias físicas, 160 mil bombas atômicas. Se eu soubesse como controlar de forma inteligente somente essa energia, talvez, maybe, eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Pode ter sido isso que o nosso amigo fez há 2000 anos. Eu convido agora a plateia a 4 reflexões conjuntas. E se algum médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E se algum médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se materializasse? E se fosse possível diálogo entre esses 2 médicos? Um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado pela ectoplasmia de um médium de efeito físico. E a 4ª reflexão. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar como? Voltar para onde? Começar tudo outra vez? Estrela de Belém? Estrela é uma ova. Se fosse estrela, nós estaríamos aqui. Cometa. O Sermão da Montanha, a crucificação, os ensinamentos evangélicos. Tudo isso aconteceu e precisa ser repetido exaustivamente. A diferença, pelo menos pessoal comigo, é que eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero agora uma compreensão lógica e científica. Lógica e científica. Como? É isso que eu quero. Bem, essas evidências que foram colocadas em mim me esmagaram de tal forma que nós já estamos aí com 5 livros escritos e esse aqui prestes a ser lançado. A face oculta na medicina, que é o tema da nossa matéria de hoje, espíritos decaídos materializados, o nome está dizendo tudo, reflexões espiritualistas e científicas de um médico, alienígenas ou médios, a medicina mediúnica do futuro, e esse que eu terminei de escrever ontem, planos espirituais ou universos paralelos. Eu acho que o que as religiões estão chamando de plano astral, plano espiritual, plano celestial, é o que a ciência estão chamando de universos paralelos. E aí a minha vida mudou. Por que os senhores me conhecem? Porque eu escrevi livros. Se eu não tivesse escrito nada, eu não estaria aqui hoje. E esses livros romperam as fronteiras do Lar de Frei Luís, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e os senhores estão vendo aí um simpósio, que foi um seminário que foi montado na Europa, em Portugal, denominado A Face Oculta da Medicina, e isso foi apresentado numa faculdade de medicina na Europa. Fizemos também palestras em Paris, estamos indo agora para os Estados Unidos. Tamanha é a necessidade de informação. Quem somos? De onde viemos? Para onde é que nós estamos indo? Onde é que estão os nossos entes queridos que já faleceram? As religiões dizem que eles continuam vivos. Onde? Como? Há possibilidade de nós termos informações, notícias deles? Tem. E aqui mais de 1000 pessoas aí presentes na Faculdade de Medicina de Lisboa, centenas de livros vendidos num dia só, e eu vejo isso como eu sendo uma peça de um quebra-cabeça que está sendo montado. E esse quebra-cabeça tem como missão a salvação da humanidade. A salvação da humanidade. Todos esses corruptos, assassinos, pedófilos, milicianos, terroristas, todos, vacinam os filhos deles contra tudo. Paralisia infantil, catapora, varíola, sarampo. Por que eles fazem isso?
Porque foi a ciência que demonstrou a existência de micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo os micro-organismos? Eles estão aqui, no ar que eu respiro, nas minhas roupas, na minha alimentação. Então foi a ciência que provou isso. E quando a ciência provar a existência do espírito imortal, tu vai matar quem? Bom, aí o nome do primeiro livro, né? Primeira e segunda edição, A Face Oculta da Medicina. E aí eu mostro aos senhores um médico aparamentado, mas não um cirurgião como eu, que vou entrar daqui a pouco numa cirurgia. Não. Acreditem ou não, os senhores estão vendo um cirurgião que já morreu na Segunda Guerra Mundial, materializado. Nome, Frederic von Stein. Sabe quem era Frederic von Stein? Cirurgião do exército nazista. Sabe por que ele se aproximou do lar do Frei Luís? Porque no nosso educandário hoje, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Começou a se incorporar em um dos nossos médios, falando em alemão. Em alemão, o médio só falava português, mas havia um componente do grupo que era austríaco e entendia o que o Frederic falava. Caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando se conscientizou dos erros que tinha feito e que continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele começou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda já estava no grupo de Frei Luís. E, através da sua mediunidade de efeitos físicos, os fenômenos de ectoplasmia e de materialização atingiram uma exuberância que eu não vi em nenhum lugar que eu tenha estudado ao longo desses 40 anos. Bem, quando ele se materializou e foi fotografado, ele tinha em suas mãos um lírio. Ele veio com esse lírio nas mãos em homenagem ao Frei Luís, que quando habitava o convento, lá em Petrópolis, é quem cuidava dos jardins do convento e adorava lírios e violetas. E esse livro se baseia em quê? Diálogos entre o médico encarnado e outro desencarnado materializado pela ectoplasmia. Aí estão os dois médicos. Eu vou mostrar algumas perguntas que eu fiz a ele, não é? Ao longo dessas 4 décadas, e que tenho certeza que qualquer médico faria. Só algumas perguntas. As outras estão relatadas aí nos nossos 5 livros. Por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas, entendo cirurgias hiperfísicas sobre aquelas que ultrapassam o limite físico do corpo humano, ou seja, atingem o perispírito? Por que essas cirurgias hiperfísicas não acusam dor, os pacientes não acusam dor durante o procedimento? Resposta do Frederic: endorfinas e encefalinas. Ele está dizendo que os anestesistas espirituais sabem como estimular os neurônios do paciente a produzir essas substâncias neuroendócrinas com potencialidade intensa analgésica. Algumas dessas endorfinas e encefalinas produzem até 200 vezes mais potência de qualquer morfina que você compre no mercado. E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? Com uma vantagem: essas substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios não levam à dependência química. Essa resposta não poderia ter sido dada por um mecânico de automóveis, né? Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distante da área enferma? Eu sei que o paciente está com tumor cerebral, Frederic está atuando no tórax. Eu sei que o paciente toma insuficiência coronariana, Frederic está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente está com tumor maligno no estômago, o paciente está atuando na cabeça. Por que você não atua assim no local onde o paciente está com a enfermidade? Vou só mostrar a resposta, não vou fazer comentário nenhum. Os senhores tirarão as suas próprias conclusões. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância, Frederic? Por que eu fiz essa pergunta para ele? Estava atravessando o corredor do Centro Cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto e me deparei com um ex-aluno nosso, hoje um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. O que você vai fazer aí? Vou fazer uma traqueostomia. Ah, é? Por quê? Vamos lá na sala que eu vou lhe mostrar. Aí entrei dentro da sala, encontrei um paciente com um tumor de alta malignidade denominado sarcoma no pescoço,
do tamanho da cabeça do paciente. Estava comprimindo a traqueia, o paciente não conseguia respirar, eles iam fazer uma traqueostomia para o paciente não morrer sufocado. Algumas semanas depois, o paciente já tinha morrido. Idade do paciente, 6 meses. E aí eu perguntei, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança? Sim. Olha ali no negatoscópio. Então, a tela iluminada estava a tomografia da mãe, grávida. E na tomografia da mãe já aparecia o tumor no feto. Cadê o Deus? Está descansando, está passeando, está dormindo, está distraído? A criança nem nasceu. Fez mal a quem? Esse foi o quadro que me foi mostrado. Aí está o quadro que me foi mostrado, né? Criança com 6 meses, com um tumor desse tamanho maligno, que adquiriu ainda no ventre materno. Resposta do Frederic. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que a impureza parou lá? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha. Que essas impurezas foram colocadas em vidas passadas. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. Não tem saída, é matemático. Plantei, vou colher. Plantei o bem, vou colher o bem. Plantei o mal, vou colher o mal. Não tem saída. Isso vai salvar a humanidade. É isso que vai salvar a humanidade. É isso que vai salvar a humanidade, além da comprovação científica da imortalidade e da reencarnação. Então, o que é judeu pode reencarnar palestino, o que é palestino pode reencarnar judeu, o que é negro pode reencarnar branco, o que é branco pode reencarnar negro ou amarelo. Eu posso voltar em qualquer família, em qualquer país, em qualquer regime, em qualquer religião. Acabou. Só isso acaba com todos os motivos de guerra que assolam a humanidade no dia de hoje. Só isso acaba. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Essa visualização dos corpos era feita, inclusive, com a entidade encarnada no médium. Então, ela está utilizando o aparelho humano do médium, que não é diferente do nosso. Se ele está utilizando o aparelho humano do médium, a pergunta está dizendo em relação a como ele vê o interior dos corpos, mesmo como encarnado, e não só materializado. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então, esses médicos têm visão por transparência. Quantos diagnósticos eu faria como cirurgião se eu tivesse a visão por transparência? Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma, Frederic? Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão microscópica. É o que provavelmente acontece na tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Cada ponto luminoso desse aqui que está é uma metástase que nenhum outro exame mostra, que está baseando em quê? Na vibração das células, no consumo energético do combustível chamado glicose, acoplado a pósitrons. Então, aonde tem maior consumo desse combustível, aparecem as metástases, porque a célula cancerosa tem um metabolismo muito mais intenso do que a célula normal. Ele está dizendo que vê isso com a visão microscópica dele. E aí o problema, quando você está num diálogo desse, numa reunião dessa, é você conseguir controlar a tua curiosidade científica. Você quer perguntar tudo. Esquece que ele está ali, não é para te esclarecer a tua curiosidade, e sim para cuidar de enfermo. Até onde vai essa sua visão microscópica, Frederic? Você é capaz de ver as organelas celulares? Sim, eu posso. Mas essas organelas celulares só podem ser vistas por nós com microscópios eletrônicos com aumento de até 400.000 vezes. Ele está dizendo que pode ver com a visão dele. Será que é isso que vai ser possível ao médico médium do futuro? Sim. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas, Frederic? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até humildade ele demonstra. Qual a razão espiritual para a doença chamada síndrome de Larsen, Frederic? Entrou uma senhora numa das nossas reuniões, empurrando uma cadeira de rodas com uma jovem de 33 anos, toda deformada. Traqueostomia, edema generalizado, os olhos dilatados. As deformações da jovem eram principalmente
nas articulações. Aí o Frederico se aproximou de mim e falou assim, Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo hoje o ferro e o aço como instrumentos cirúrgicos para aliviar e para curar, é porque quando eu era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Aí eu perguntei, Frederico, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas cúmplices que manipulavam os instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe. Minha senhora, qual é o nome da doença da sua filha? É uma doença genética, não é? Hereditária, chamada Síndrome de Larsen. Anotei. Cheguei em casa, abri o Google, fui ver o que era tal Síndrome de Larsen. Doença genética incurável. Joseph Larsen, cirurgião ortopedista, que a descreveu em 1950. Daí o nome, Síndrome de Larsen. Doença rara, afeta 1 em cada 100 mil indivíduos. É decorrente de uma mutação genética única que acontece num gene chamado FNLB, localizado no cromossoma 3. Se o gene está defeituoso, a proteína que ele vai produzir vai estar defeituosa também. Como é o nome da proteína? Filamina B. Onde é que ela entra? Na formação das estruturas articulares embrionárias, na formação das articulações do embrião, entre outras. Se ela está defeituosa, o que o embrião vai apresentar? Luxações múltiplas, ou seja, as suas juntas se soltam ainda no ventre materno, além do nanismo, deformações nas extremidades, curvatura vertebral e vai por aí afora. Mas o mais importante no que aqui está sendo colocado são as alterações articulares. Aqui está alguma dessas alterações. Espontaneamente, sem trauma, as articulações se soltam, luxam. Luxa o tornozelo, o joelho, as vértebras, o ombro e vai por aí afora. E essas luxações continuam depois do nascimento. Foi mais ou menos uma jovem com esse aspecto que entrou dentro da nossa sala de tratamento. Observem, mais uma vez, que as lesões estão nas articulações. Se eu estivesse diante de uma plateia de alunos de medicina, pararia por aqui. Uma doença rara, incurável, genética, posso tratar, mas não tem cura. Mas como eu estou diante de uma plateia espiritualizada, eu vou dar mais um passo. E esse passo será qual? Mostrar as lesões causadas por alguns dos instrumentos utilizados pelos torturadores inquisitoriais. Eles costumavam amarrar os punhos da vítima por uma corda e a suspendiam com os braços para trás. Imagine a dor que essa vítima sentia nas suas articulações. Ainda tinha o cuidado de colocar pesos nos seus tornozelos para aumentar a dor. Algumas dessas vítimas ele soltava a corda e antes que ela atingisse o zão, segurava a corda novamente. Os braços se desprendiam, o corpo caía e a vítima morria de hemorragia. Aqui nós temos mais alguns exemplos, trapézio, em que a vítima era colocada nessa posição, com pesos cada vez mais pesados nos tornozelos, ou a roda, em que eles puxavam os tornozelos para um lado e as mãos para o outro. Aonde que esses instrumentos causavam as principais lesões? Nas articulações. Matemático, não tem saída. E aí a gente fica com aquela ansiedade. Puxa, quando é que a ciência vai comprovar isso tudo? Vai mostrar aos governantes, aos nossos cientistas, aqueles que se utilizam dos poderes que têm e não sabem o que os aguarda. Veja o que aconteceu agora no Sri Lanka. O indivíduo preenche suas roupas de bomba, matam mais de 300 pessoas dentro de um templo. A mesma coisa aconteceu na Nova Zelândia. Então, nós estamos paralisados. Alguma coisa diferente vai ter que acontecer. E eu só consigo ver essa coisa diferente se acontecer trazida pela ciência. As religiões estão estagnadas, não estão conseguindo dar um passo a mais.
E a única vertente que apresenta, a única vertente religiosa que apresenta uma porta científica é o espiritismo kardecista cristão. As minhas informações todas vieram através disso. Então, tinha ou não tinha que colocar isso em livro? Tinha que não tinha que informar isso, principalmente a minha classe médica. E eu não tenho nenhuma preocupação com aqueles que não acreditam nisso, não tenho. Doutor Rocha Lima, o senhor não acha que eu tenho que conversar com meus colegas médicos e contar o que eu estou aprendendo aqui? Eu estudei no Brasil, eu estudei no exterior. O lugar onde eu mais aprendi na minha vida foi dentro do lar de Frei Luís. E aí eu pergunto, doutor Rocha Lima, o senhor não acha que eu tenho que conversar com meus colegas médicos e mostrar, contar para eles do que é que eu estou vendo, aprendendo aqui? Por quê? Doutor Rocha Lima, trabalho dia e noite, estudo até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Calei a boca, nunca mais toquei no assunto. Onde é que entram essas deformações? Fiz. Vai ficar marcado onde? No perispírito. Preferirem campo morfogenético. Aí eu vou voltar com essas marcas no meu perispírito numa outra encarnação. Onde é que essas marcas vão atuar? No ADN. Acabou. Matemático. Então, nós, como os médicos, hoje estamos tratando efeitos. Não sabemos as causas. Os médicos do futuro saberão. Eu vou voltar e quero ser médico de novo. Vou fazer uma prova no vestibular, vou entrar na faculdade de medicina. O que vai acontecer comigo quando eu entrar? Abre a boca, vão recolher minhas células e vão estudar o meu ADN para ver se eu tenho o escrutínio genético da mediunidade. Se eu tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Aí está a fotografia do amigo dos senhores, e diante de tudo que eu aprendi, não consigo entrar em nenhuma sala de cirurgia e começar qualquer procedimento sem colocar essa imagem na minha mente. Muito obrigado pela honra do convite, pela atenção e pela educação. Alô, eu vou aproveitar, se você me permitir, de abrir para uns 5 minutinhos de conversa ou com perguntas, seria possível? Então, por favor. Alguém teria algum questionamento? Aqui, Paulo. Bom, eu estou em estado de choque. Né? Não sei como é que vocês estão. Eu estou em estado de choque. Vou ter que ir para a terapia rapidamente. Eu tenho que refazer algumas conexões rápidas. Você queria perguntar, por favor, seu nome e sua pergunta. Após o desencargo do doutor Gilberto, após o Gilberto, ele já se manifestou em alguma ocasião lá no Frei Luís
E a segunda pergunta é, ele sendo o médium que, na verdade, o Frederic se materializava, o Frederic voltou a se materializar em outro médium? Ele é visto por alguns médios videntes, atuando da mesma forma como sempre atuou. Em relação ao surgimento de outro médium, nós estamos ainda com um, que é o último que foi desenvolvido lá no Frei Luís, ainda em atuação. Já tem alguns distúrbios cardíacos, não tem atividade assim plena, mas nós não estamos nem um pouco preocupados com isso. Primeiro, depositamos a confiança em Frei Luís, ele sabe o que vai fazer. Ou vai aparecer alguém, ou era um ciclo que deveria se fechar, de 60 anos de ocorrências, para recuperar espíritos altamente endividados com a Inquisição. Outra coisa que a gente está percebendo é a repercussão do que é colocado nos livros e que está ganhando uma força muito intensa, porque está se tentando esclarecer de forma lógica e científica o que ainda não foi possível pelas nossas religiões. Então, eu acredito que nós estamos num caminho, alguma coisa está sendo armada, uma programação milenar, não é uma programação de décadas, de séculos, mas em que nós estamos fazendo parte. Nós que estamos aqui, nós não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. Vai lá, depois volta. Oscar vai lá e volta. Então, o senhor falou que a gente colhe o que a gente planta. No caso da Inquisição, essas pessoas que foram torturadas, elas voltaram com um problema de saúde físico, mas elas plantaram isso? Exatamente o contrário. Exatamente. Quem volta com problema de saúde é quem torturou. Tá. Essa era uma dúvida que eu queria tirar. Gente, vão levantando o braço aí eu vou levantar. Essa irmã aqui agora que falou, aí eu vou visualizando e vou levando o microfone, tá? Eu gostaria de saber, como o senhor falou ainda há pouco, sobre os... Assim? Ah, tá. Os médios, cirurgiões que operam mediunicamente, porque tem mortes violentas. Primeiro, lembro que são médios muito raros. Segundo, a violência está relacionada aos grandes compromissos do passado. A mediunidade de efeitos físicos, que é a mais rara de todas, é dada para que haja um resgate mais rápido de tudo que fizeram. A diferença entre esses médios e nós é que existe um envoltório fluídico, componente do perispírito, chamado tela búdica. Essa tela búdica é que impede que nós sintamos o contato, o toque dos espíritos que estão aqui. No médium de efeito físico, a tela búdica é mais fina e fenestrada. Por isso, ele expele com mais facilidade o ectoplasma. Mas isso traz um terrível inconveniente. Eles sentem o toque dos espíritos. E como são espíritos muito endividados, mesmo encarnados, sentem. O Gilberto, do nada, sentia bofetadas, beliscões, pontapés, puxões de cabelo. Imagine um cirurgião sendo um médium de efeito físico. Percebeu? Outra coisa que também me salienta muito, eu falei aqui que essas entidades que não querem que tudo isso surja, pode ser taxado de tudo, menos de ignorante. Sabem como manipular essas energias. Uma das minhas primeiras experiências quando cheguei no Lar de Frei Luís é que eu levava comigo um relógio pesado, bota aí 90, 100 gramas no pulso. E eu chegava na reunião, tirava o relógio, colocava ao lado de uma bancada e ficava ali, logo no início, na sala de tratamento. Não era reunião de materializações, mas era onde atuava o médium Gilberto.
onde o Frederic atuava, encarnado nele. Reunião pública. E numa dessas primeiras reuniões que eu passei a participar, quando acabou, eu me voltei para pegar o relógio tinha sumido. E ninguém tinha se aproximado de mim. O doutor Rocha Lima sempre vinha até a nossa sala, quando acabava a reunião, e eu falei, doutor Rocha Lima, o meu relógio desapareceu. Primeira coisa, me deu uma bronca. Não traga para cá, para essa sala, objetos valiosos nem metálicos, porque a quantidade de energia daqui envolvida são tremendas. Chamo o Gilberto novamente. O Gilberto já estava no carro saindo, porque a reunião tinha terminado. O Gilberto retornou. Nós estávamos numa sala com a luminescência fraca, e o Gilberto sentou ao lado do Rocha Lima e ficou em frente a mim e um outro colega médico que ali se encontrava. 4 pessoas. E o Rocha Lima, entrem em concentração e prece. Gilberto, coloque a sua mão sobre minha. Ele estendeu a mão e o Gilberto colocou a mão dele sobre a do Rocha Lima. Nós ficamos em concentração durante 1 ou 2 minutos. De repente eu vejo o Gilberto sofrer um estremecimento em todo o seu corpo, como se tivesse recebido uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica se transmitiu ao corpo do Rocha Lima. O Rocha Lima estendeu a mão à minha direção e falou, aqui está o seu relógio, não o traga mais para cá. Desintegraram molecularmente o relógio, desmaterializaram o relógio. Espíritos mal intencionados e brincalhões, foi o que o Rocha Lima falou. Espíritos mal intencionados e brincalhões? Quanto de energia ficou envolvido nesse fenômeno? Imagine que nós estejamos, acompanhe o raciocínio, em um avião com 300 passageiros, mas da tripulação. E se dentro desse grupo de pessoas houver um médium de efeito físico? Essas entidades não sabem como utilizar a energia ectoplasmática desse médium e, por exemplo, desmaterializar um parafuso do avião, como fizeram com o meu relógio? Então, nós estamos sob uma proteção inimaginável das legiões comandadas pelo Cristo Planetário. E se eu, como médico, soubesse utilizar o ectoplasma que existe em todo ser vivo e desintegrar um cálculo de vesícula, um cálculo no rim, uma placa de ateroma, um tumor cerebral, um parasita, um corpo estranho, perceberam o que vai ser aberto quando a humanidade atingir o merecimento aos médicos médiums do futuro? Doutor Paulo, eu sou Úrsula, sou enfermeira aqui do hospital. Eu gostaria de saber se tem possibilidade do senhor relatar uma dessas cirurgias presenciadas pelo senhor, quando outro médium que trabalhava no grupo teve uma cirurgia de válvula mitral. Foi médium, ele era um médico. Ah, era um médico. Ele era um professor meu, ele trabalhou aqui, hein? Trabalhou aqui, não acreditava em nada. Com 11 anos de idade, perdeu uma perna num acidente ferroviário. Deve estar por aqui, se tiver uma médium vidente aí, deve ver ele aqui do meu lado. Bem, e aí ele desenvolveu uma insuficiência mitral. O sangue não conseguia ser bombeado para frente pelo coração, recuava para o pulmão e desenvolvia um quadro chamado asma cardíaca. Eu era o primeiro assistente, não estava conseguindo operar e eu não estava realizando as cirurgias para ele. Voltei no assunto. Olha, professor, o senhor não gostaria de uma reunião dessa comigo? Eu não vou lhe prometer nenhum milagre. Ninguém vai lhe cobrar nada, querer que o senhor acredite em nada. Só que eu vejo algumas coisas acontecerem que talvez o senhor seja beneficiado. Bom, aceitou como se estivesse me fazendo um favor. E essas cirurgias eram realizadas pelo Frederic, tanto encarnado no médium ou materializado, independente do médium. O médium está lá na cabine, ele está materializado aqui do lado de fora. E eu, 40 anos, o que eu não vi? Nesse dia ele estava encarnado no médium. Saiu da cabine, colocamos o professor sobre um leito e estavam presentes comigo mais 4 colegas. Eu, cirurgião, Ronaldo Luz Gazola, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, durante 7 anos, cirurgião. Paulo Roberto, professor de angiologia, Luiz Augusto Queiroz, cardiologista e mais um colega anestesista. Ficamos em volta do Frederic, ele encarnado no Gilberto, só com um pijama, desnudo da cintura para cima, uma luminescência azulada em cima do leito, fraca, mas que permitia que nós víssemos tudo o que aconteceria. Ele começou a massagear o tórax desse professor. Antes disse o seguinte: não duvide, meu irmão, porque a sua dúvida pode
prejudicar o que você vai receber. Num determinado momento ele virou não, simplesmente falou, sem se distrair do que estava fazendo. Paulo César? Sim, Frederico. Você está vendo o que está acontecendo? Sim. Então relate em voz alta para os seus colegas o que é que você está vendo. Olha, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Ficamos olhando um para os outros. Imagina eu contando isso diante de uma plateia que não esteja nos níveis de espiritualidade que eu acho que nós estamos. Imagine só. Posso fazer uma pergunta, Frederico? Posso. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Nós sabemos como desintegrar molecularmente, desintegração atômica, a válvula mitral defeituosa. E à medida que ela ia sendo desintegrada, nós íamos materializando em continuidade uma prótese de ectoplasma, que com o tempo adquire as mesmas características orgânicas do receptor e não há rejeição. Eu posso fazer outra pergunta? Sim. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem, experientes. Todos 2 concluíram que era tecido cardíaco. Daquele dia em diante, ele parou de sentir tudo que sentia. Voltou à atividade. Durante 7 anos trabalhou. No final desses 7 anos, teve um infarto fulminante e morreu, sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido a uma cirurgia hiperfísica. Veja como é difícil. Certa vez eu perguntei, Frederico, você sabe como atuar a nível molecular, ultramicroscópico. Por que precisa ter sangramento? Você não sabe poupar os vasos sanguíneos, os capilares do paciente? Sim. Então por que tem que sangrar? Para que aumente a fé do paciente e a sua. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Esses indivíduos que fazem essas cirurgias espirituais, né, esses médiuns, eles têm que ter um nível... São os médiuns que fazem. São os espíritos médicos através do médium. Sim. Eles têm que ter um nível de moralidade muito mais elevado. Eu pergunto isso por causa desse caso que a gente teve do João de Deus, que operou muita gente e que depois veio muita coisa à tona a respeito disso. Decaiu. Exatamente. Decaiu. A mediunidade é uma força neutra. Como toda energia, é uma energia neutra. Então, aquele que tem essa responsabilidade, tem uma responsabilidade enorme, enorme, do trabalho que executa como médium. Então, há que se ter aproximação de pessoas esclarecidas, experientes, que desenvolvam nós médiuns, O Gilberto foi parar na mão do Rocha Lima com 6 anos de idade. Um outro médium chamado Ivan tinha tanto medo do que podia acontecer com ele que andava o tempo todo armado, com um revólver na cintura. Então, se nós tivermos algum filho, atenção, algum filho que desenvolva algum dote mediúnico nessa direção, nós temos que ter apoio de pessoas experientes e moralmente sérias. A mãe do Gilberto me dizia que ele só conseguia dormir deitado entre ela e o marido, segurando a mão de cada um. Então, como é que você pode desconfiar que uma criança apresente esses dotes mediúnicos de efeitos físicos? Movimentos de objetos sem causa aparente, ruídos. Eu tive um filho que desenvolveu esse tipo de mediunidade. Então, eu vi isso acontecer até dentro da minha própria casa. O meu pai era um médium de efeito físico. Então, as coisas foram colocadas em minha volta. O meu pai, às vezes, nós saímos do Frei Luís, era o principal médium vidente do Frei Luís, e eu tinha que ver um paciente no hospital, eu falava, vamos comigo até o hospital, me aguarda lá no estacionamento, depois eu te levo em casa. Nessa viagem, do lar de Frei Luís na direção do hospital, o carro ficava empesteado com cheiro de cânfora ou éter, a ponto de eu ter que parar, abrir a porta para poder respirar. Pai, o que está acontecendo? Os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Então, há que se ter muito cuidado.
muito cuidado. Apareceu, não é que se interrompa, não se interrompa. Meu pai começou a ter visões com 6 anos de idade. 6 anos de idade. O que a família fez em 1930? Levou a criança para um pediatra, porque a criança estava vivendo coisas que ninguém via. Qual foi a conduta dos colegas em 1930? Essa criança precisa ser submetida a uma sessão de choques elétricos. Tomou choque elétrico à torta e à direito, não adiantou nada, a mediunidade dele só foi bloqueada graças à ação de um outro sensitivo levado pela minha avó. Ele o levou lá em Santa Cruz e só reabriu novamente quando ele chegou no Largo Frei Luís. Então nós estamos diante de uma nova ciência que está começando a florar diante de nós, principalmente dos médicos. É a classe que mais precisa ter essas informações, esses conhecimentos. Dentro desse livro aí, Espíritos Decaídos Materializados, conseguiu-se no final da década de 70 e início de 80, 7 fotografias de entidades decaídas. Frei Luís chamou o Rocha Lima e falou, olha, reuniu num grupo 10, 12 membros sérios e um médium de efeito físico. Nós vamos tentar a materialização dessas entidades decaídas contra a vontade delas e levem um fotógrafo profissional que vamos tentar provar a vocês o que acontece do lado de cá. Rocha Lima não teve tempo de escrever o livro e deixou todo o arquivo pronto. E esse arquivo, de forma intrigante, veio na minha direção. Eu trabalhei durante esse livro, e nesse livro durante 18 anos. Frei Luís nunca autorizou a sua publicação. Depois eu entendi por quê. A face oculta na medicina tinha que vir antes para preparar o terreno pela contundência desse livro. Amigos, me vejam, não como médico, como palestrante, me vejam como uma pessoa das suas famílias. Estamos sentados na nossa sala. Eu não tive coragem de colocar essas fotografias no livro. As descrevo minuciosamente, mas não tive coragem de colocá-las. Por quê? Se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que minha fotografia saísse em jornal, em livro, em televisão, em internet. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Serão espíritos de luz. Terceiro, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Um desses espíritos apareceu na porta da cabine. Nós éramos comandados por um almirante da Marinha, com toda aquela disciplina militar. Revistava tudo, revistava o médio, revistava a cabine. O fotógrafo montava a máquina em frente à cabine e ficava envolto com filtro infravermelho para diminuir a ação do flash sobre o ectoplasma e sobre o médium. E aguardávamos um sinal da cabine. Qual era o sinal? Quando escutávamos esse estalido, a máquina do fotógrafo era disparada e nós só veríamos o resultado no dia seguinte. Uma dessas fotografias aparece na porta da cabine um carrasco, com toda aquela roupagem pesada de carrasco da Idade Média, um tecido quadriculado parecendo escocês, vários cordões amarrados em volta da cintura, um capuz que ia até quase o teto da cabine e 2 rombos na altura dos olhos, e notava-se nitidamente o apavoramento da entidade sendo fotografada. Depois dessa reunião, o padre Isabel, assistente do Frei Luís, disse o seguinte, olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue descolar a roupa de carrasco do seu perispírito, ela está soldada no seu perispírito. E então ele não temos como ajudá-lo a uma encarnação, a uma reencarnação. Se ele foi um carrasco da Idade Média, ele estava padecendo por ter decepado dezenas ou centenas de cabeças há séculos. Raciocine comigo. Se eu tenho família, educação, conforto, alimentação, escola, conhecimento e adquiro um cargo, chego e alcanço a um cargo de secretário de saúde e desvio para mim 300 milhões de reais como secretário de saúde, quantas cabeças eu decepei? Estão percebendo a importância dessas informações? Se soubessem o que os aguarda, não estariam fazendo o que estão fazendo. Desculpe. Só aplauso.
Nós vamos convidar o professor para um lanche, um café. Ele vai estar sentado também autografando os livros dele. Se me autorizarem, eu queria deixar uma última mensagem. Última mensagem. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama. E essa minha paciente já estava operada há 1 ano e desenvolveu múltiplas metástases no esqueleto. O esqueleto dela ficou tomado por metástases. Evidentemente, diante de tudo que eu já sabia, convidei uma reunião dessa. E ela foi colocada no leito durante uma reunião de materializações de espírito. E saiu de dentro da cabine, uma entidade denominada João Pedro, que é o líder dos médicos do lado de Frei Luís. Veio com aquela luminescência própria do corpo e chegou perto do leito onde estava essa paciente. Eu estava sentado à cabeceira do leito. E nesse momento começou a fazer refletir sobre o corpo da paciente, a sua própria luminescência e a luminescência de equipamentos que cabiam na palma da mão, um grande poder eletromagnético sobre o corpo da paciente, inundando ela com luz na nossa frente, todos vendo a mesma coisa. Nesse momento, o João Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz. A entidade materializa parcialmente a laringe. Se ela não estiver iluminada ou solidificada, nós não vemos, mas ouvimos a voz da entidade. Em inglês fluente. Tamanha era a velocidade do diálogo entre as duas entidades, que eu não estava conseguindo acompanhar nada, mas uma palavra as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Eu aqui comigo, o que pode haver de tão maravilhoso com essa paciente com câncer de mama, com metástase para todos os ossos? Calado. Eu não me dirigi à entidade. O problema era me conter quando ela se dirigia a mim. Naquele momento inesquecível, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos e raros fenômenos descritos pela mediunidade, pela ciência da mediunidade. A materialização de um espírito, a bioluminescência, a produção de luz pelo corpo da entidade, o fenômeno da voz direta, que você não vê a entidade, mas ouve, e a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. A primeira oportunidade eu indaguei ao Frederic. Frederic, o que João Pedro e aquela outra entidade tanto elogiavam naquela paciente tão grave? Para todos nós, todos que aqui estão, todos, mais cedo ou mais tarde, passarão por algum distúrbio de saúde. Então, nunca esqueçam a mensagem que eu deixo aqui agora. Resposta do Frederic. Eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Muito obrigado. Sim, temos os livros ali fora, o Dr. Paulo estará lá para autografá-los e depois, em seguida, a gente tem um encerramento, tá bom? Então, como a gente se preparou para o começo, a gente vai ter que sair daqui um pouco relaxado, porque, meu senhor, você vai. Deu sim, mas a gente tem que relaxar para sair daqui. Não pode sair daqui nessa vibração, não. Não vou sair. Um movimento que eu acho que é um movimento que só engrandece a todos nós, que é o movimento da gratidão. A gratidão de nós podermos estar aqui, a gratidão de nós termos tido a oportunidade de ouvir hoje coisas sensacionais, a gratidão de a gente poder ter nos reunido ali fora, tomando um cafezinho, trocado abraços,
trocado fotos, a gratidão de termos o Dr. Paulo disponibilizando o seu tempo e o seu conhecimento conosco. Hoje foi um dia de Paulos, né? O nosso Paulo de casa, né? Que nos brindou com a abertura, preparando os nossos corações para aquilo que vinha mais adiante de informações. A dupla que virou trio agora, né? Tem quantos? Tem quantos segundos? Eu preciso também aqui fazer um agradecimento bem especial ao Pool Brasil, que esteve conosco o tempo todo. Eu falei ainda há pouco, são várias rádios, web rádios espíritas, que estão ligadas, transmitindo esse momento, esse evento, esse encontro. A Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, Doutrina Web Rádio do Rio de Janeiro, Web Rádio São Francisco de Tobias, Barreto, em Sergipe, Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, aliás, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Web Rádio Vivência Espírita de São Paulo, Web Rádio Discípulos de Guaíba, do Rio Grande do Sul, e a nossa Web Rádio Nave, que também está transmitindo para elas todas, além de nós termos a nossa repetidora na França, Constante. A todas as pessoas também que, porventura, nos assistiram online, nosso agradecimento. Muita gente não pôde estar presente, não teve felicidade de poder estar presente, mas nos acompanharam tanto pela transmissão. A gente interrompeu a programação da Web Rádio para transmitir o evento, e a gente também está com o evento gravado no canal Nave Inca do YouTube. Então fica disponível depois para quem quiser rever esses momentos. Não tem como agradecer ao grupo espírita. E aqui eu falava com algumas pessoas que, na verdade, a gente está com o segundo evento espírita, assim como em junho vamos ter o terceiro encontro dos messiânicos, o culto do paraíso terrestre, assim como em janeiro nós temos já o 10º não sei quanto dos católicos com a visita de São Sebastião, assim como em novembro teremos o Dia de Ação de Graças, que é coordenado pelo grupo evangélico. Mas o importante desses nossos eventos todos, os encontros com Nave, todas essas programações estão disponíveis na Web Rádio Nave, a programação anual nossa. E no sitezinho da rádio, está lá o folder do evento mais recente, que no caso é esse daí. Você falou na sua música, né, da lamparina, né, ela está aqui, iluminando o nosso caminho o tempo todo. E dizer que nesse evento, e para esse evento, e para todos os eventos do Nave, o Nave inteiro se envolve. Não são só espíritas, não são só católicos, não são só messiânicos. E é nessa onda que a gente gostaria que as pessoas se encaminhassem. Cada um respeite o interior de cada um, mas na hora de trabalhar, vamos dar as mãos. O destino final é o mesmo, então vamos dar as mãos. Se é para levantar uma pedra de um prédio caído, ninguém pergunta se você é católico, espírita ou evangélico, pergunta se você é um ser humano e tem vontade de ajudar o outro, não é isso? Então, na hora que você estiver sozinho lá com você ou com os seus, é aquela maneira com que você se encontra melhor, que você se sente melhor para acessar o seu transcendente. Ok, cada um tem a sua forma de fazer isso. Mas na hora que for para trabalhar, de arregaçar a manga, de segurar a mão no outro, você não vai perguntar se ele é católico, cristão ou espírita. Você vai segurar e vai puxar, e vai ajudar. Não é assim? Um movimento que eu acho que é um movimento que só engrandece a todos nós, que é o movimento da gratidão. A gratidão
de nós podermos estar aqui, a gratidão de nós termos tido a oportunidade de ouvir hoje coisas sensacionais, a gratidão de a gente poder ter nos reunido ali fora, tomando um cafezinho, trocado abraços, trocado fotos, a gratidão de termos o Dr. Paulo disponibilizando o seu tempo e o seu conhecimento conosco. Hoje foi um dia de Paulos, né? O nosso Paulo de casa, né? Que nos brindou com a abertura, preparando os nossos corações para aquilo que vinha mais adiante de informações. A dupla que virou trio agora, né? Tem quantos? Tem quantos segundos? Eu preciso também aqui fazer um agradecimento bem especial ao Pool Brasil, que esteve conosco o tempo todo. Eu falei ainda há pouco, são várias rádios, web rádios espíritas, que estão ligadas, transmitindo esse momento, esse evento, esse encontro. A Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, Doutrina Web Rádio do Rio de Janeiro, Web Rádio São Francisco de Tobias, Barreto, em Sergipe, Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, aliás, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Web Rádio Vivência Espírita de São Paulo, Web Rádio Discípulos de Guaíba, do Rio Grande do Sul, e a nossa Web Rádio Nave, que também está transmitindo para elas todas, além de nós termos a nossa repetidora na França, Constante. A todas as pessoas também que, porventura, nos assistiram online, nosso agradecimento. Muita gente não pôde estar presente, não teve felicidade de poder estar presente, mas nos acompanharam tanto pela transmissão. A gente interrompeu a programação da Web Rádio para transmitir o evento, e a gente também está com o evento gravado no canal Nave Inca do YouTube. Então fica disponível depois para quem quiser rever esses momentos. Não tem como agradecer ao grupo espírita. E aqui eu falava com algumas pessoas que, na verdade, a gente está com o segundo evento espírita, assim como em junho vamos ter o terceiro encontro dos messiânicos, o culto do paraíso terrestre, assim como em janeiro nós temos já o 10º não sei quanto dos católicos com a visita de São Sebastião, assim como em novembro teremos o Dia de Ação de Graças, que é coordenado pelo grupo evangélico. Mas o importante desses nossos eventos todos, os encontros com Nave, todas essas programações estão disponíveis na Web Rádio Nave, a programação anual nossa. E no sitezinho da rádio, está lá o folder do evento mais recente, que no caso é esse daí. Você falou na sua música, né, da lamparina, né, ela está aqui, iluminando o nosso caminho o tempo todo. E dizer que nesse evento, e para esse evento, e para todos os eventos do Nave, o Nave inteiro se envolve. Não são só espíritas, não são só católicos, não são só messiânicos. E é nessa onda que a gente gostaria que as pessoas se encaminhassem. Cada um respeite o interior de cada um, mas na hora de trabalhar, vamos dar as mãos. O destino final é o mesmo, então vamos dar as mãos. Se é para levantar uma pedra de um prédio caído, ninguém pergunta se você é católico, espírita ou evangélico, pergunta se você é um ser humano e tem vontade de ajudar o outro, não é isso? Então, na hora que você estiver sozinho lá com você ou com os seus, é aquela maneira com que você se encontra melhor, que você se sente melhor para acessar o seu transcendente. Ok, cada um tem a sua forma de fazer isso. Mas na hora que for para trabalhar,
de arregaçar a manga, de segurar a mão no outro, você não vai perguntar se ele é católico, cristão ou espírita. Você vai segurar e vai puxar, e vai ajudar. Não é assim?